Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Judas, capítulo 1, versículo 19. Estes são os que causam divisões na graça, no amor de Deus. Eles são sensuais, ou seja, eles só têm os sentidos da carne para se guiar, que não têm o Espírito Santo de Deus. Judas, capítulo 1, versículo 19. Quem são estes que causam divisões na graça, no amor de Deus para conosco? Estes são homens corruptos que adulteram a palavra de Deus para fazer uma divisão, uma separação da graça de Deus, para fundar, para criar uma ideologia, uma religião humana. São homens que não têm acesso à verdade, ou seja, à pessoa de Deus através do seu Filho Cristo Jesus. Por isso pregam que a piedade, o amor de Deus tem que ser comprado, ganhado através do pagamento de dízimo religioso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade de Deus seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Como estes homens podem ter aparência de piedade, mas negam a eficiência dela? Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Eles se comportam com uma falsa humildade, mas os seus atos de dissolução, ou seja, de romper com a única e verdadeira graça de Deus, provam que a piedade de Deus não é eficaz no seu coração, ou seja, ela não existe no seu coração, provando que negam a Deus como seu único dominador. Judas capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo de Deus. São homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus como seu único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. O que Deus tem preparado para estes que causam divisões na graça, no amor de Deus para conosco? O Senhor Deus os julgará e os condenará segundo as suas ações, segundo as suas palavras, segundo os seus pecados. Judas capítulo 1, versículo 15. Eis que o Senhor Deus vem para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios que causam divisões, ou seja, na graça, no amor de Deus para conosco, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes que promovem a dissolução, a divisão na única e verdadeira graça de Deus para conosco, somente com a intenção de ganho pessoal, serão destruídos por Deus. Eles servirão de exemplo, de vasos para a ira de Deus diante dos salvos, dos que realmente creem e recebem a salvação através da graça de Deus e não de religião humana. Judas capítulo 1, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Mas e vós, amados? Lembram-se das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo? Como está escrito em Judas capítulo 1, versículo 17? Sim, mas não podemos esquecer que os apóstolos previram, gente, que esses homens que causam divisões na única graça, no amor de Deus, que são sensuais, que só têm os sentidos da carne para se guiar, que não têm o Espírito Santo de Deus, existiriam. Que eles só andam, só agem segundo as suas ímpias concupiscências. Eles não estão interessados em salvar alma nenhuma da condenação e da morte eterna. Eles querem somente ganhar o máximo de bens materiais possível com a religião. Eles estão contaminando a sua carne, pois rejeitam a dominação da graça de Deus, porque eles afrontam a pessoa digna de Deus. Judas capítulo 1, versículo 18.
os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E contudo também estes, semelhantemente, são adormecidos. Eles contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades de Deus. O que estes que promovem a dissolução, que é a divisão da única e verdadeira graça de Deus, falam de nós, amados? Que edificamos a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando a nós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como está escrito em Judas capítulo 1, versículo 20 e 21. Estes que promovem a dissolução, a divisão da única e verdadeira graça de Deus, falam que nós somos desigrejados, que estamos fora da igreja, da religião humana. Eles falam mal do que não têm conhecimento. Eles são corrompidos de entendimento, apenas podem dizer aquilo que seus sentidos naturais podem ver, por isso se comportam irracionalmente. Judas capítulo 1, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Estes não têm o temor, ou seja, o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. São considerados por Deus árvores 2 vezes mortas. Primeiro mortos no mundo material, pois são infrutíferos para Deus. Não servem a Deus. Servem outros homens em suas religiões. Segundo, desraigados no mundo espiritual, retirados da oportunidade da salvação e da vida eterna. Judas capítulo 1, versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor a Deus. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas para Deus. Judas capítulo 1, versículo 16. Eles são murmuradores, gentes. Eles são queixosos da sua sorte. Eles andam segundo as suas concupiscências, segundo as suas próprias vontades, e cujas suas bocas dizem coisas arrogantes. Eles admiram as pessoas por causa dos interesses pelos bens materiais. Porque pela graça, ou seja, pela vontade e pelo amor de Deus, nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Para que estes que promovem a dissolução, a divisão da única verdadeira graça de Deus, saibam que a salvação é pela vontade de Deus e não por nenhum ato ou obra religiosa. Para que nenhuma carne, nenhuma pessoa, religiosa ou não, possa se gloriar dizendo: eu recebi a salvação porque mereci, porque fui religioso, porque dei o dízimo. Efésios capítulo 2, versículo 9. A salvação não vem de obras humanas para que ninguém se glorie. Para que estes que promovem a dissolução, a divisão da única e verdadeira graça de Deus, saibam que somente Deus tem o poder de nos santificar, para não tropeçarmos no pecado, para sermos irrepreensíveis perante a sua glória. Que pastor, bispo, padre, apóstolo ou qualquer outro título humano religioso não tem esse poder. Judas capítulo 1, versículo 24. Ora, aquele Deus que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Mas por que Jesus te ama? Porque Ele é o seu único Salvador. Ele é sábio, glorioso, dono de toda a majestade, domínio e poder sobre a sua vida. E será assim para sempre. Desde, é claro,
que você esteja debaixo da graça, da vontade de Deus e não da vontade da religião humana. Judas capítulo 1, versículo 25. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém? Dani Miguel.